Bem-vindos ao BaldoCast, o podcast do André Baldo. E aqui nós falamos sobre psicologia, mitologia e filosofia em um podcast rico em profundidade para ajudar você a compreender o mundo, mudar sua mente e também compreender a si próprio. E hoje é um dia muito especial porque nós temos aqui o nosso primeiro convidado, nosso primeiro entrevistado do podcast, Piatan Miller, que é presidente do Instituto Sócrates, CEO de 5 empresas, filósofo e um dos meus melhores amigos também, né? E além da especialidade de ter o Piatan aqui hoje, nós também temos um outro motivo especial, que é o tema do qual nós vamos falar hoje, que é o amor. Mas qual a importância do amor? Ela parece óbvia e ao mesmo tempo parece tão rasa, mas aí eu chamo Carl Gustav Jung, um dos grandes professores que norteiam o meu trabalho, para falar sobre a importância do amor. Jung dizia que o amor é sempre um problema em qualquer idade. Na infância, o problema é o amor dos pais. Para um ancião, o problema é saber o que fez de seu amor. O amor é uma das grandes forças do destino que vai do céu até o inferno. E o amor só deve ser entendido assim se quisermos fazer justiça com os problemas que ele envolve. A questão é de grande envergadura e complexidade. E não se limita a este ou aquele setor da vida, mas se manifesta em todos os aspectos da vida humana. É uma questão ética, moral, social, psicológica, filosófica, estética, religiosa, médica e até mesmo fisiológica. Então, se você que está ouvindo esse podcast, né, qual a expectativa que você pode estar gerando em relação a ele? Responder o que é o amor? Talvez nós traremos aqui algumas respostas, mas certamente traremos perguntas mais profundas. Então seja muito bem-vindo, Piatan, para falar sobre o amor. Se você quiser se apresentar um pouco, falar um pouco da sua história de vida, eu vou trazer aqui algumas perguntas filosóficas e humanas para você sobre o que é amor. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Espero que esse podcast traga muitos benefícios para você e para as pessoas que tiverem acesso a ele. E espero que eu possa colaborar de alguma forma. Sobre a minha história, sim, a gente poderia encarar de muitas perspectivas diferentes, mas acho que nenhuma relevante agora para o nosso tópico, né? Não vamos falar de empreendedorismo diretamente, ou da história da filosofia diretamente, né? Eu acho que o mais legal é a gente tentar abordar a questão de peito aberto, francamente. É muito legal a gente se basear até um norte em alguns pensadores de envergadura anteriores a nós. Mas acho que o mais emocionante mesmo é a gente tentar responder pelas nossas próprias palavras. O que é o amor e... Perfeito. Então, o que é o amor para você? Bom, certamente é algo ou impossível ou muito, muito difícil de definir plenamente, né? Com total justeza. Mas eu considero esse tema dos mais relevantes porque ele é dos mais fundamentais, no sentido mais estrito, mais profundo da palavra. O amor está no fundamento das coisas, né? Tá na base das coisas. É a origem das coisas. De todas as coisas? Sim. Vou tentar explicar o porquê. Uhum. E eu vou tentar explicar, transmitir mais ou menos o caminho que eu fiz dentro de mim para chegar nessa conclusão. Então, eventualmente a gente pode falar de algumas outras definições, mas eu cheguei nessas respostas pelas minhas próprias investigações, obviamente que não por puro mérito próprio, sempre com a ajuda de outros pensadores, mas foram os meus reais questionamentos, né? É interessante que realmente quando a gente pensa no problema do amor, a gente vê que você falou, né, você chegou às suas conclusões por conta própria, mas a gente tem aí desde os primórdios da humanidade os filósofos de todos os tempos, gerações, tradições, batendo a cabeça para chegar, né, nesse conceito.
E eu sei, como seu amigo pessoal e pelo seu trabalho no Instituto Sócrates, o quanto você já estudou em outras filosofias, ou na filosofia como um todo, a temática do amor, mas eu quero saber realmente, né, qual a conclusão que você chegou. Uhum. Bom, assim, para mim, basta olhar e conhecer um pouco da natureza humana para você observar que a necessidade de amar e de ser amado é das mais prementes no ser humano. Todo mundo tem essa necessidade, como o Jung estava falando, desde um nenê até o velhinho, ele tem essa necessidade se expressa de N formas, né? Então, da perspectiva puramente humana, já é das coisas mais importantes, mais fundamentais. Mas transcende até mesmo o contexto humano. Por quê? Tá antes e depois do mundo humano. Por quê? É, vou fazer um caminho para tentar responder sobre a origem das coisas, porque o amor está relacionado a isso. Né? Uhum. Inclusive, a procriação, né? A nossa própria origem como ser humano está relacionada Com o amor. diretamente ao amor. Da mesma forma, eu acredito no universo. Por quê? Só existem, reduzindo muito, dois tipos básicos de movimento. O movimento mecânico, que acontece com um objeto inanimado, que não tem movimento próprio e ele colide, interfere no movimento de outro, e assim as coisas se movimentam. Uhum. Então pode vir uma ventania e nos levar daqui, pode um carro bater, isso colidir e a gente ser movimentado contra a nossa própria vontade. E os objetos inanimados se movimentam somente dessa forma, né? Por meio de outros objetos que os movimentam. Então, estou falando do movimento por quê? Porque a vida e tudo que a gente conhece, de certa forma, a gente pode resumir em movimento. Né? É algo acontecendo no tempo e no Sim, é um espaço. processo, algo que está... É. Então, a vida ou a existência, ela só se define por movimento. Né? Se não tivesse qualquer movimento, tudo deixaria de existir, de alguma forma. Bom, e existe outro tipo de movimento, que não é o movimento mecânico, que é o movimento feito por conta própria, por intenção própria, Uhum. por um desejo próprio. Perfeito. Então, a gente costuma dizer que as coisas são vivas porque elas têm movimento. Talvez a gente não diga isso conscientemente, mas se você parar para analisar, a gente diz que aquilo que é vivo vai ser porque tem algum tipo de movimento. Uhum. Né? Os egípcios antigos e outras tradições antigas acreditavam que também tinha vida nos objetos inanimados, mas não estamos entrando nesse mérito agora. Né? Uhum. Até porque também tem um Também tipo de tem um movimento né? neles, Acontecendo, né? Isso. certamente. Mas não é esse tipo de movimento que a gente está falando agora, certo? Tô sendo assim realista, pragmático. Tem as coisas que se movem por conta própria Uhum. e tem as coisas que estão paradas até que alguém as movimente, Perfeito. certo? Se você voltar para tentar entender como as coisas começaram a se movimentar, te pergunto, como você acha que tem que ter sido o primeiro movimento de todos? Foi uma coisa que colidiu na outra e isso começou a se movimentar, ou foi um movimento por intenção própria? Para uma coisa colidir na outra é preciso que antes já houvesse um movimento. Isso. Né? Então, se uma coisa colidiu na outra, então algo tem que ter movimentado essa primeira. Sim. Perfeito. Certo. E aí quem que movimentou essa primeira? Alguma coisa tinha que ter movimentado ela também, né? Isso. Da onde Aí surgiu esse outra movimentou antes. Então ela não era a primeira, ela já era a segunda. Uhum. Certo? Então se você voltar para falar da primeira mesmo... Alguém teve que se movimentar por conta própria. Exatamente. O primeiro movimento de todos, necessariamente, indiscutivelmente, teve que ser um movimento intencional. Uhum. Certo? Qualquer ser que seja, que tenha dado origem ao movimento todo do universo, ele tem que ter querido se movimentar, ter desejado se movimentar. E aqui que vem a grande questão do amor. O desejo de movimento é esse próprio fundamento do amor. O desejo de movimento é o próprio fundamento do amor. Você... Vamos tentar
ser claro nisso. Se você, assim, o único motivo para você se movimentar Hum. é desejar algo. Aí você não se movimentaria se você não... Você tem que querer algo, senão você não teria movimento nenhum. Hum. Movimento intencional, né? Uhum. O movimento de colisão, alguém te movimentou, pode ser sem desejo. Aham. Mas o movimento que você faz por conta própria, Aham. você só faz porque você deseja algo, Aham. certo? E o primeiro movimento de todos necessariamente teve que ser desse tipo, porque o ser quis fazer algo. Sim. Esse querer algo é o amor. Só que é um querer específico. Por quê? Porque tem algo que fundamenta esse querer. Esse querer não. Eu desejo algo, né? Para eu desejar, eu preciso desejar algo. Isso, exatamente. E você não teria como desejar algo se não houvesse algo desejável. Algo digno de ser desejado. Desejável. Né? Imagine, hipoteticamente aqui, que a gente é esse primeiro ser do universo e a gente está pensando se a gente quer se movimentar ou não. Uhum. Só que todas as opções de movimento são opções ruins, negativas, doloridas, sofridas, que só vão trazer sofrimento. Uhum. Ou seja, são indesejáveis. Uhum. Então, imagine que existisse a possibilidade de movimento, mas fosse algo indesejável, algo ruim, que a gente não ia querer. A gente não se movimentaria, Uhum. certo? O único motivo para a gente ter se movimentado é porque havia algo desejável, que foi desejado e que gerou uma intenção de movimento. Mas alguém também não pode se mexer a partir da dor? Eu tô sentindo dor e eu quero sair dessa situação, né? Então, e aí o que você está amando nesse momento? O prazer, ou pelo menos não sentir dor. Né? Existe um bem a ser buscado. Sim. Esse que é o ponto. O amor é o desejo do bem. O que é desejável, aquilo que é desejável, é o bem. Bem, para mim, essa foi a definição que eu cheguei por conta própria, por mim. E depois foi descobrir que Sócrates, há 2.400 anos, tinha descoberto também. Coisas né? bem parecidas, sim. Como que a gente define o que é o bem? Bem tem tudo a ver com amor. Tá, então esse é um ponto fundamental. Então a gente tem aqui uma relação entre amor e bem. Exatamente. O bem, ele só se define em função do amor e vice-versa. Digamos assim, existe o que eu quero dizer, tem uma relação inerente entre os dois. Porque o que é o amor? É o desejo de bem. Uhum. É a força de atração que leva ao bem. Não teria como existir amor se não tivesse bem. Não existiria um lugar para o qual nós desejaríamos ir se não houvesse um lugar desejável. Se não tivesse um ponto que fosse melhor do que onde a gente está. E isso é o bem. Ok, mas então nós temos aqui então um conceito. Nós fazemos o que fazemos por amor, as coisas se movem a partir do amor. O amor é o desejo de algo, né? Então nós fazemos, nós nos movimentamos. Eu estou aqui gravando esse podcast, você veio até aqui porque a gente quer algo, né? Porque a gente viu algum bem nisso. Perfeito. E então o que a gente deseja, a gente faz alguma coisa porque a gente quer algo, e o que a gente quer o bem porque a gente acredita que isso vai trazer algum bem. Mas no caso, por exemplo, de um namorado ciumento que vai e assassina a companheira dele por ciúmes. Perfeito. Inclusive, vi ontem a notícia exatamente disso. Toda semana. Toda semana. Inclusive, a que eu vi ontem foi o contrário. Foi a noiva que assassinou. Cara, é triste demais. Então, existe uma gradação de bens. Então, existe o que a gente poderia chamar de sumo bem, o bem com B maiúsculo, o sumo bem. Mas isso não nega a existência de bens menores, que constrói uma hierarquia até o sumo bem. E, na verdade, eles se fundamentam nesse bem. Se não houvesse um bem fundamental, não poderia existir um bem menor apoiado, fundamentado nele. Ou seja, se não existe...
dito de outra forma, se não existisse o conceito, a ideia do desejável, nenhum pequeno desejo seria possível, porque não existiria a possibilidade do desejável. Entendeu? Só existe o fato de existir a possibilidade de que existam coisas desejáveis, aí já está o bem maior. Então, qualquer coisa desejável se apoia nessa. Então, vamos para o caso, né? Então, uma pessoa ciumenta que comete qualquer ato que numa distância maior, mais ampla, a gente vê como um mal, certo? Sim. Naquela visão reduzida, específica daquela pessoa no momento, ela viu aquilo como um bem. Ela estava buscando algum bem. Se ela estava se movimentando, se ela estava se movimentando intencionalmente, se ela estava fazendo algo por intenção própria, ela estava em busca de algo. Uhum. De algo que para ela era desejável. Então ela buscou. A gente está sempre em busca de um bem próprio. Porém, nessa hierarquia de bens, eventualmente os bens de uns colidem com os bens de outros. Então a gente acaba, às vezes, cometendo mal para outra pessoa em busca de um bem próprio. Que é o que acontece na sociedade, via de regra, nos conflitos inteiro. em gerais. Sim. Sim. E aí você diz, tá, mas onde que está o amor nisso, né? Sim, perfeito. O ponto é, nessa hierarquia de bens, ou seja, as pessoas que a gente acaba vendo que são mais espiritualizadas, eu não gosto muito desse termo, né? Mas que a gente diria que são mais altruístas, espiritualizadas, qualquer coisa do gênero. Como que a gente interpretaria isso, né, nessa explicação que eu estou dando? Essas pessoas, elas começaram a amar mais a própria ideia do bem, do sumo bem, do que do bem específico, imediato, menor que ela tem. Ou seja, elas começam a amar bens maiores do que bens menores. O que são bens menores? Fama, dinheiro, sucesso, prazer, conforto, etc. O prazer é um ponto interessante, né? Porque, inclusive, tem, né, correntes filosóficas muito sérias, como o epicurismo, né, que traziam o prazer como um bem, né? Sim. E associando a felicidade ao prazer. Sim, e é um bem. O prazer é falso se você falar que qualquer coisa dessas, que dinheiro, que fama, que sucesso, não é um bem. É um tipo de bem. Ou seja, tem algo de desejável nisso. Ninguém vai negar que não tem algo de desejável nisso. Senão as pessoas não desejariam, porra. Perfeito. Né? Se tanta gente deseja, é porque tem algo de desejável nisso. Sexo. Por que é tão desejável? Porque tem algo de bom nisso. Tem algum bem nisso. Sim. Certo? O ponto pode ser, eventualmente, que esses bens pontuais acarretem em coisas indesejáveis. Ou espacialmente, ou seja, pode ser que imediatamente já acarrete em algo indesejável. Então, como a possibilidade de o desejar ao bem levasse, na verdade, para o contrário do bem. Então, é que quando a gente olha horizontalmente, assim, a gente fica vendo sim ou não, né? Ou é bem ou não é. Do meu olhar, é só sim em diferentes escalas. É uma diferença temporal. Ou seja, vamos pegar qualquer exemplo desses, né? Fama, por exemplo. Parece um bem maravilhoso e imediato para muitas pessoas. Aí daqui a pouco acarreta algum mal. Começa a ser chato, etc. Enfim, arrogante. Ou é desconfortável, né? Começa a se perder privacidade, etc. Sim. Aí você diria que gerou um mal. O ponto é, mais bem vai ser, realmente, quanto mais próximo da eternidade esse bem, ou quanto mais durável... Essa é uma definição interessante. Boa. Então, quanto mais esse bem for durável, mais duradouro ele for, quanto mais ele permanecer ao longo do tempo, até o ponto de chegar perto da eternidade, tem bens que talvez sejam eternos, aí nisso a gente vai dizer que são bens com B maiúsculo, digamos, né? Bens fundamentais, assim. Sim. Né? São bens
reais. Então essa gradação do bem, ela está associada com a temporabilidade, com a durabilidade desse bem. Sim. Ou então a gente está falando, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de algo que é essencial à realidade. E isso também poderia se expandir no sentido de espacialidade, Sim, né? tá junto. Então, quanto mais duradouro ele for no tempo, mas quanto mais amplo ele for no espaço, no sentido de o meu bem. Existe um nível de bem quando eu me preocupo comigo mesmo, eu estou cuidando de mim enquanto indivíduo, buscando meu bem enquanto indivíduo, mas esse seria um bem menor do que se eu tivesse buscando o bem de mais pessoas, que seria um bem mais amplo. Sim. Perfeito. Mas o ponto que é legal tentar perceber é que isso não é porque é teórico ou porque é bonito. É porque é de fato assim. Ou seja, a gente de fato deseja o bem maior se a gente se conecta com o que a gente realmente quer. Esse que é o ponto. A gente de fato ama os bens maiores, pela nossa própria natureza humana. Só que na medida em que a gente é sincero e se encontra com a parte mais profunda nossa. Quando a gente é como se a gente pudesse fazer assim. Se eu tentar polarizar, me afastar um pouco de mim mesmo e tentar chegar na visão do que eu realmente quereria do ponto de vista da eternidade, aí você fala, puta, eu nunca ia ter matado a minha esposa, o meu marido, né? Uhum. Eu nunca ia ter sacaneado. Do ponto de vista da eternidade, não é que você... É impensável que alguém de fato ia querer isso. Uhum. Porque isso não é um bem, não é desejável. Simplesmente não é desejável. Então, quando você se conecta com o que você realmente quer, do ponto de vista do mais próximo da eternidade que a gente possa conceber, a gente tende a compreender aquilo que a gente realmente ama. São esses bens maiores. Porém, isso não nega a existência dos bens menores. Na verdade, uma coisa confirma a outra. Só pode existir um bem menor porque existe um bem fundamental no qual ele existe. Ou seja, existe algo de grandiosamente desejável, a possibilidade do desejável existe, para que pequenas coisas desejáveis, momentâneas, possam existir também. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase do Moody, aquele mestre que eu conheci em Portugal. Indico muito para quem não conhece, Moody. Uma frase que me marcou e que inclusive está no meu livro, que o Piatã revisou, fio de regra, muito obrigado, Piatã, que o amor é a meta por trás de todo o desejo. Ou, na verdade, o bem, porque eles estão relacionados, né? Então, fundamentalmente, a gente está buscando um bem, mas esse bem... em essência, o bem que a gente está buscando é cada vez um bem mais elevado, né? Seria o bem fundamental em si, só que na nossa limitada capacidade de compreensão, a gente não é capaz de perceber o que seria esse bem, né? E aí, por essa ignorância ou limitação, a gente acaba buscando bens menores. Sim, mas eu não sou da opinião de que há algo de errado em buscar necessariamente os bens menores. O problema vem do conflito, quando ele entra em conflito com o bem maior. E você prioriza o bem menor em função... abrindo mão do bem maior. Né? Ou seja, você... Por exemplo, você prioriza a fama, a honestidade. Entendi. Do ponto de vista da eternidade, você queria ser honesto. Entendeu? Porque, cara, a fama vem e passa, depois você já perdeu ela. Não... Então, por exemplo, não tem nada de errado você... gastar com a sua própria saúde, mas seria errado você deixar de colocar comida na mesa da sua família para cuidar da... Sim, exatamente. Sim, perfeito. O jogo todo da vida, que é difícil pra caramba, é você conseguir equilibrar cada grau de bem conforme a real natureza dele e conforme o teu real desejo dele. É achar a proporção correta de cada bem. Esse que é o desafio. Né? Mas, pô, as coisas são desejáveis, não tem nenhum problema em serem desejadas. Mas eu vejo um problema ou uma confusão que acontece, e acontece dentro de mim mesmo, né? Porque é muito difícil equilibrar essa busca pelo bem,
no sentido de nós temos vários mestres, inclusive como Cristo, né? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, né? E essa negação de si próprio, eu vejo que às vezes pode ser um mal. Então, em essência, a gente estaria negando a si próprio em favor de um bem maior, né? De algo que está para além do meu bem-estar, que seja maior do que o meu bem-estar. Mas, muitas vezes, isso pode causar um mal. Como o próprio Buda falava, se a sua compaixão não inclui você, ela está incompleta, né? Então, se eu não tiver bem o suficiente, né? Se eu não tiver bem comigo mesmo, se eu não tiver recursos, se eu não tiver com uma saúde e vitalidade física, eu também não vou poder gerar bem aos outros seres. Eu lembro quando eu voltei de viagem, eu tinha um dinheirinho na conta e eu estava muito movido por um sentimento de amor e de querer fazer o bem. E eu falei, eu vou doar tudo que eu tenho para caridade. E que hoje eu vejo que se eu tivesse feito isso, eu teria feito um bem significativo, mas o fato de eu não ter feito, eu ter investido em mim mesmo, ter investido nesse equipamento, tá gravando esse podcast aqui com você, ter investido na minha formação, como em psicoterapia, todo esse resto me permite hoje ter mais estrutura para gerar mais bem para outras pessoas. Então, qual que é a tua perspectiva a partir disso, né? O bem individual em conflito com o bem coletivo, como encontrar esse equilíbrio? A gente tem uma cultura que meio que ela nos diz como as coisas devem ser, né? Ou seja, como você deve se portar para ser uma pessoa boa, né? Você deve fazer ações de caridade, você deve ser generoso, você deve ser honesto. E aí tem uma parte de nós, naquele momento, que não quer isso. Certo? E aí, às vezes, a gente faz mesmo assim por um senso de dever. E aí a gente considera que quem consegue fazer bastante isso é uma pessoa boa, teoricamente. Mas esse é um ponto interessante, porque, olha, a gente está fazendo algo que a gente não quer. Isso. E a premissa fundamental é de que a gente faz tudo porque a gente Isso. quer. Então, vou chegar lá. O que eu acho é, assim, até um certo ponto, uma perspectiva legal, bonito, realmente ser uma pessoa boa, tem algo de belo e bom nisso, ok. Mas em termos estruturais de realidade, de tudo, não tem o que deve ser. Ou seja, não tem algo que você deve fazer para. Só existe o que é. Só existe o que as coisas são. Então, só existe o que você realmente quer e o que você realmente não quer. Existe o que você realmente deseja e o que você realmente não deseja. Então, para mim, o jogo é todo temporal. A questão é, agora, naquele exato instante que você está movido por euforia, por desejo, por paixão, por burrice, por o que quer que seja, você deseja coisas ruins. Certo? Só que você realmente, profundamente, no teu ser mais íntimo e mais eterno e mais duradouro, você não quer aquilo de fato. Então não é que você teria que ser generoso porque é bonito ou porque você deve ser generoso. Não, é pragmático. É porque você realmente quer ser generoso. Então o caminho da ação por dever, fazer uma ação por dever, eu estou falando disso por quê? Porque é a ação que você faz em função de um bem maior, negando aquilo que você quer naquele momento. Momentaneamente. Perfeito. Certo? Então, eu acho que a ação por dever, ela é boa, bela, mas ela é transitória, ela é um treino. Então, ela é um método de treino. Mas a busca real é por você aprender a desejar o que você realmente deseja. Você aprender a desejar no momento presente, agora, aquilo que no íntimo da tua alma você está sempre desejando. E isso está na base da maioria das religiões, para não dizer de todas. Né? Quando você fala da base das religiões ou deveres que a sociedade nos impõe, eu me recordo da primeira aula do Instituto, a segunda aula do Instituto Sócrates, que é justamente sobre o bem, que os códigos de conduta, de ética, as leis, inclusive, ou os dogmas religiosos, eles são fundamentados no bem, né?
E nós, enquanto indivíduos, é bom que isso exista, porque permite a gente, enquanto indivíduos, né, na nossa ignorância do que seria o bem, obedecer isso, né? Ahn, e aí a sociedade funciona, as coisas funcionam, não tem ninguém se matando, pelo menos menos do que se não houvesse nenhuma lei, né? O código de conduta, ou alguém dizendo não mate um amiguinho, não roube um amiguinho, que isso é ruim. E há uma sabedoria, sei lá, multimilenar nisso, porque a gente foi herdando isso dos nossos antepassados, a ponto de que eles entenderam que buscar o bem é melhor, né? Cuidar um do outro, buscar o bem coletivo faz com que o bem individual também seja amplificado de alguma maneira. Mas o que leva o indivíduo, dentro desse contexto, onde ele está cumprindo as coisas por dever, cumprir se não é pelo desejo próprio? Esse é um ponto. Se a gente se move pelo desejo próprio, né? Sim. Então, o treino todo é a gente acurar, né? Melhorar, sofisticar, evoluir o nosso desejo. A gente aprender a desejar o que a gente realmente deseja. Agora, como que isso acontece na sociedade? Né? Como que você faz isso num país de 200 milhões de pessoas? Né? Você não vai conseguir fazer do dia para a noite com que todo mundo deseje aquilo que a sua alma imortal deseja. Certo? Ou seja, tá lá o primeiro mandamento. Que é o bem né? supremo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pô, é isso. Tá, não precisa falar mais nada, né? Agora, em outras palavras, se a gente simplesmente fizesse isso e amasse ao próximo como a nós mesmos, acabou, a gente não precisa de lei nenhuma mais. Não precisaria ter Constituição, não precisaria, porque a gente precisaria só, assim, combinados que a gente faz, mas que eles podem ser mudados o tempo inteiro, porque a gente sabe que a gente está obedecendo a uma lei maior, que é a lei do amor. A lei do amor ao próximo. E o segundo mandamento é justamente um desdobramento disso, isso, né? É amar o outro como a ti mesmo. Isso. Então, da minha perspectiva, se todo mundo estivesse imbuído disso, assim, idealmente, né? Não digo que isso vai acontecer algum dia, mas hipoteticamente, idealmente, então as leis mundanas seriam desnecessárias. Como a gente é um ser humano, falível, imperfeito, em estado de movimento, evolução e inconstante, então a gente precisa de leis para a nossa convivência, para que a gente conviva de forma melhor. O ponto por trás aqui não tem um bem em si mesmo na lei. A lei em si mesma não é boa nem má. Ela é uma ferramenta de convivência. Em outras palavras, vai ter algum momento que a lei, que ela é abstrata, ou seja, ela é um recorte da realidade, ela não, qualquer lei, qualquer coisa que você escreva num papel, não vai conseguir dar conta de todas as possibilidades que existem no mundo para serem seguidas. Ela não vai te falar exatamente o que você vai ter que fazer em cada situação. Então, eventualmente, vai acontecer algum tipo de coisa no qual, pela lei do amor, pela lei de amar o bem realmente, vai ser melhor não seguir a lei. Sim, como por exemplo, quando existem leis injustas. Sim. Como por exemplo, já foi legalmente aceito você escravizar alguém, né, por conta da cor de pele ou por dívidas e aí a lei que deveria ser fundamentada no amor é algo abstrato, ela tá na verdade sendo falha e aí você por um ato de amor iria contra a lei. Sim, você vai contra a lei escrita no papel. Mas você vai a favor da lei universal. Que é o amor. Isso me lembra uma história de Buda que, pra mim, ela é muito boa e muito perigosa. Porque se a gente não sabe, né? Muito, sim, sempre... porque o que eu acabei de falar pode justificar qualquer ato. Qualquer ato, né? Exatamente. Então, sim, uma guerra, uma... A premissa inicial é a sinceridade, né? Sim. Mas conta a história que é um dos preceitos principais do código de conduta budista é não matar, assim como está no cristianismo e em várias outras tradições religiosas, né? Básico, matar alguém não é bom, né? Tô roubando a vida de alguém, o direito de existir. E conta essa história que Buda uma vez estava dentro de um barco
e nesse barco tinha um cara que estava extremamente perturbado, ele estava tomado pela ira, e ele ia matar todas as pessoas no barco e depois ia se matar. E Buda percebeu isso, ele era lúcido, né? Numa vida anterior dele. E ele percebendo o que esse cara ia fazer, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu matar aquele cara e tomar o karma daquele cara para si e salvar as outras pessoas e salvar o próprio cara de fazer mal para as outras pessoas e a si próprio. Então, eu acho que essa é uma história que ilustra bem essa perspectiva, porque você está abrindo mão, inclusive, do um código de conduta fundamental a você mesmo, né, que é não matar alguém, em favor de algo que seria ainda mais elevado, a partir da premissa do amor, né, de buscar um bem maior. Sim, exatamente, é isso. Então, a única lei realmente universal é o amor. Uhum. Todas as outras leis vêm debaixo dela para dizer, ó, quando você não souber muito o que fazer, quando você não souber exatamente o que é o amor, na dúvida, segue isso aqui. Mas se você tem consciência, lucidez do que é o bem em cada situação, você vai agir conforme bem. E pode ser que não se adeque à lei, né? Como é o caso também do exemplo na época dos nazistas na perseguição aos judeus, né? Uhum. Então, é um tema talvez recorrente na filosofia, a partir do imperativo categórico e hipotético do Kant, né? Ou seja, imperativo categórico é aquilo que eu devo fazer, o que a gente estava falando. Você deve fazer tal coisa por quê? Porque é o que deve ser. Isso desdobra num senso de dever, né? Porque aquilo que numa máxima universal, se todo mundo fizer, vai ser bom. Só que não existe nada que, em termos singulares, repetido universalmente, vai ser sempre bom. Cada coisa, em cada contexto, pode mudar o tempo inteiro. Né? Então, falar a verdade, por exemplo. Falar a verdade é um bem universal. Você fala isso para um filósofo, né? Nossa, tem que sempre falar a verdade. Tá, aí vem o cara na tua casa, você escondeu o judeu, ele te pergunta, tá, o judeu tá ali ou não tá? Você sabe que ele vai ser morto, vai ser torturado, etc. Então, o que é o bem? Né? Então, para a maioria das interpretações sobre Kant, na opinião de Kant, segundo a maioria das interpretações, não, tem que falar a verdade. Caramba! Né? Porra, sinto muito, Kant, né? Você pode ser o filósofo que você for, né? E eu não sei se ele realmente... eu não tenho certeza se ele realmente concordaria com isso. Porque me parece que, para um mínimo de inteligência, a ação correta... a ação correta universal, você não pode medir pela ação específica singular, mas sim pelo sentido que você está dando a ela, que é sempre visando o bem. Porra, é óbvio, é evidente, né? Perfeito. Não, eu concordo plenamente com tudo isso, né? O amor é a premissa dos códigos de conduta, das leis, porém, né, se a gente tem uma lucidez sobre amor e percebe que aquela lei ou aquele código de conduta não é o mais adequado naquela situação, não vai causar um bem, ou existe um bem maior se eu romper aquele código de conduta, então eu não preciso ficar preso a ele. Mas você trouxe uma perspectiva interessante quando você falou da verdade, e eu tenho sincera curiosidade sobre isso, porque eu lembro de uma frase de Gandhi que me marcou muito, que ele fala assim, da relação entre o amor e a verdade. Né? E qual que é a relação entre o amor e a verdade para você? A gente se acostumou nos dias de hoje a usar a palavra verdade de uma forma vazia ou assim, mudar o sentido da palavra, né? Então vamos começar definindo o que é verdade. Né? Isso, perfeito. Para não causar confusão, porque senão a minha verdade é diferente da sua, né? O que é a verdade? Então, muitas vezes se fala isso, né? Eu tenho a minha verdade, qual que é a tua verdade? E também se usa simplesmente no sentido de estar mentindo ou não, né? Estar falando a verdade ou não. Mas o ponto todo do amor à verdade, que é o amor do filósofo, é o amor à realidade. Ou seja, a verdade no sentido do que as coisas são. Então a verdade é o que corresponde à realidade. É aquilo que corresponde à realidade. Aí se a gente quisesse ser mais específico no termo, porque eu gosto de tentar definir os termos a partir do entendimento de como a gente usa as palavras também. Porque não adianta também só a gente ficar vendo só a origem da palavra
para aquilo que ela queria se referir. É muito importante isso para a gente entender o conceito e tal. Porém, o importante, no final das contas, é a gente se entender quando a gente está falando, né? Para você que tá ouvindo, pensa o que é a verdade para você, né? O que é a verdade? Então, para melhorar a nossa comunicação, eu sugeriria o seguinte conceito. Verdade é aquilo que corresponde à realidade no campo da linguagem. Ou seja, eu acho que do jeito que a nossa linguagem evoluiu hoje em dia, eu prefiro alterar o termo verdade por realidade. Eu acho que ela exprime melhor o que a gente quer dizer. Ou seja, quando o Buda ou alguém está falando sobre a verdade, Sócrates está falando sobre a verdade antigamente, está falando sobre a verdade que alguém falou que é verdade ou não. A verdade é o que é. É o que é. E o que é o que? É a realidade. A gente usa o termo realidade hoje em dia. Sim. Né? Então a verdade é o que é, independente da sua opinião. Se você falar da minha verdade. Se a sua verdade for contra a realidade, meu irmão, tu vai tomar uma tijolada na cara da realidade que dói. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Então, o que a gente geralmente entende como verdade e o que é confundido muitas vezes hoje, infelizmente, e a gente sabe que isso gera toda sorte de problemas, é que seria a expressão da realidade na linguagem. Isso. A forma como eu me refiro à realidade. Perfeito. Então, existem 3 coisas diferentes aqui. Uma coisa é opinião, cada um tem a sua. Opinião não é verdade, meu irmão que está escutando isso. Então, porque hoje se diz como a pessoa que diz isso, geralmente ela diz como se ela estivesse no auge do pensamento humano, né? Que cada um tem a sua verdade. Isso tem origem já mais de um século atrás, no subjetivismo e tal. A filosofia já passou longamente por isso e já errou. E ainda passa. E já errou muito. Né? Então, assim, é só você pensar por conta própria e olhar as coisas como elas são. Então, assim, existe o que cada um opina sobre o mundo, sobre o que quer que seja. A visão de cada um sobre a realidade. Isso. Okay, Ou seja, o fato de que exista uma realidade não nega a existência da subjetividade de cada um. Que é como cada um percebe a realidade. Isso, óbvio. Então, que exista a parte objetiva da realidade não nega a parte subjetiva. E, na verdade, eu perguntaria ainda, tá, quando você opina, quando você tem um sentimento, uma visão sobre a realidade, você tem ela mesmo? Ou isso também muda conforme a opinião das outras pessoas? Ou seja, se alguém opinar que você não acha nada daquilo, da realidade, então você não acha. Então, não. Sempre que você diz que tal coisa é de alguma forma, ou seja, eu tenho uma opinião, eu sou de tal forma, eu penso de tal forma, você está afirmando um pedacinho da realidade. Então, nesse pedacinho, isso tem uma existência objetiva. Ou isso é, de fato, desse jeito, ou não é. Não tem outra possibilidade. Sim. Certo? Então tem a opinião, e essa opinião ela pode estar mais aproximada da realidade ou menos. Verdade, né? Ela pode corresponder à realidade ou não. Ok, certo? Então opinião é a perspectiva sobre a verdade ou realidade, que pode ser correta ou não, né? E verdade é aquilo que corresponde à realidade, né? É aquilo que é. Isso. Independentemente da sua opinião. Isso. Opinião, verdade e realidade. Cada coisa é uma coisa diferente, né? Tá. Então, quando eu falo verdade, aqui na nossa. A partir desses conceitos, eu estou querendo dizer que é quando eu afirmo uma coisa que corresponde à realidade. É isso. Então, voltando à tua pergunta inicial. A relação entre o amor e a verdade. Isso. Então eu prefiro amor e realidade. Porque o ponto todo é que o amor, por definição, é amar a realidade. Amar o bem. Pô, mas amar a realidade é difícil às vezes, hein, cara? Meu Deus. Mas é só disso que se trata, eu acho. Amar o bem, né? Buscar o amor, um amor transcendental, basicamente é amar a realidade. Então, essa que é a paixão da filosofia, na minha humilde opinião. É você amar, descobrir como as coisas realmente são. São aqui imediatamente, mas são no futuro, no passado, no tempo, no espaço. Amar as estruturas que possibilitam que a realidade se expresse da forma como ela se expressa. Eu acho que não tem coisa mais importante na vida. Mas isso significaria também amar as tragédias, amar a morte, amar tudo?
Amar tudo, esse que é o desafio. Mas, de novo, não é um desafio porque deva ser assim. Não é que está escrito em algum lugar que você vai ser melhor se você amar o seu inimigo, se você... Tá escrito isso. Mas eu tô dizendo, você não deve seguir isso da minha parte, simplesmente porque está escrito. Tá escrito, perfeito. Né? O ponto todo a realidade é de alguma forma. Uhum. A realidade já é. As coisas são. E a tua existência, porque a premissa número 1 de tudo que você vai pensar na vida é que você existe. Uhum. Você só está pensando porque você existe. Então existo, logo penso, e não penso, logo existo, como diria Descartes. É que depende do jeito que você interpreta essa frase e tal, né? Sim. Mas obviamente, né? O teu pensamento vem depois da tua existência, né? Então, você amar... cara, a realidade é o que é. Você já existe. Uhum. Então, você abrir mão do amor à realidade é você abrir mão de você mesmo. Uhum. Porque você tudo que você vai conhecer está fundamentado na tua existência. Se você não ama a existência do jeito que ela é, você ama o quê? Então, na medida que você encontra o fundamento de como as coisas são, e você ama tanto os fundamentos quanto o processo pelo qual você descobre esses fundamentos, você ama a si mesmo. É interessante quando você fala isso, né, do amar a realidade como a forma de amor talvez mais pura. Eu me recordo de algumas definições de amor que a gente encontra em outras culturas, né? Aqui a nossa definição de amor ela é bem confusa. A gente não sabe muito bem o que é amor, né? A gente confunde com vários sentimentos distintos. Na cultura grega a gente tem várias definições para aquilo que a gente poderia chamar de amor. Então, o amor eros, que é justamente o desejo, né? A paixão. A gente poderia até ter uma leitura mais profunda de eros, né? Não meramente como um amor carnal, mas como o desejo em essência, e esse desejo pelo próprio amor, que é o que Platão vai escrever, né, sobre Sócrates, Aristófanes no Banquete, que é um livro, você leitor, leia esse livro antes de qualquer coisa, O Banquete. Né? Mas a definição de filha também, que acho que é Aristóteles que traz, né? Não, tá. É Platão na boca de Sócrates, né? Platão na boca de Sócrates que fala de filha também. Filia. Uhum. Que é o amor da amizade, de igualdade. Filos, né? Filos, de onde vem filosofia, inclusive, né? Da virtude. A gente tem também Storge, que é o amor de pai para filho, ou do professor para discípulo, que é um amor vertical. Tem o amor pragma, que é um amor pragmático, um amor a uma causa que une as pessoas, né? Então você ama alguém por amor à causa. Por exemplo, nós estarmos aqui falando sobre a verdade, nós amamos a verdade, e esse amor nos aproxima, né? Faz eu amar você e você me amar de alguma maneira. E o ágape, que seria o amor de fato a todas as coisas, o amor incondicional, o amor a toda a realidade como sem exclusão, sem nenhum tipo de exclusão, né? Isso seria ágape. Então, no Banquete, você veja que nível de sofisticação esses gregos de 2.400, 500 anos atrás estavam, né? Eles estão tentando responder o que é o amor. E eles estão usando palavras diferentes em grego. Para falar, é como se a gente estivesse falando de objetos diferentes, né? de possibilidades, de conceitos diferentes. Mas aqui, na nossa linguagem, a gente reduz numa mesma palavra. Então, mas para eles são coisas diferentes. Né? Então, agora, o que eu acho interessante da gente observar é que o tempo inteiro, quando você estava explicando, você estava falando, o amor de tal coisa, o amor de tal coisa, o amor de tal coisa. Então, e a gente que estava ouvindo tá entendendo o que você tá querendo dizer. Ou seja, tem um ponto comum. Esse que é o grande ponto. Tem um padrão que se repete em todos esses tipos de amor. Essa pergunta que eu me fiz. O que é de fato? Esse padrão? Qual é esse padrão que se repete? Para mim, é o desejo do bem. É o querer o bem. É o querer o bem. Porque... Aí o querer o bem, ele se traduz em milhões de formas diferentes. Que pelo jeito que a vida humana é estruturada na sua natureza, muitas delas se repetem. Né? Então tem um querer o bem específico de pai para filho.
Sim, que a gente pode chamar, como eles chamavam de story, ou Isso. do amigo que quer o bem do amigo, ou de alguém que quer o bem de uma causa, ou de um companheiro que quer o bem de uma Isso. companheira. Né, eu vejo que tem um tipo de amor específico entre irmãos, por exemplo, É? né? Sim, pô. É, Hum, tem um amor específico entre professor e aluno, Sim. né? Entre mestre e discípulo, que é diferente. Uhum. É diferente. Mas é sempre um desejo do bem. E o que eu percebo também é que a gente começa a identificar, digamos, formas mais puras ou mais sublimes de amor, conforme esse amor é mais desapegado de nós mesmos, mas não é um desapego por dever ou um desapego artificial ou por você seguir um código, simplesmente. Mas é um amor real, é um desejo real. Ou seja, um desejo real de bem do outro, independente ou para além de nós mesmos. Né? Então, tem aqueles tipos de amor. Inclusive, a conversa no banquete começa sobre isso, né? O amor erótico. Uhum. Então, é um tipo de amor que, por definição, é um desejo próprio. É de suprir a sua própria carência. Aquilo que te falta. Sócrates até narra. Que você deseja aquilo que você não tem. Exatamente. Né? E até tem um mito que é narrar tal. Sim. Então, é isso. Se a gente tivesse perdido em algum momento uma parte nossa cara é metade, Sim. e a gente vive em busca de encontrar ela de volta. Né? Que é um jeito de dizer, buscamos algo para nós, algo que nos falta. Uhum. Essa é uma das definições do amor, inclusive. Acho que, eu não lembro se Aristófanes fala sobre isso através desse mito do primeiro homem, mas outras tradições colocam que o amor surge a partir da dualidade, da separatividade, né? E Uhum. toda essa força que nos move a conquistar coisas, a fazer coisas, a estar com alguém, ou crescer enquanto ser humanos, é de buscar algo que a gente sente que falta na gente, né? Sim. Agora, só por isso você não explica um amor que você tem pelo teu filho, por exemplo. Hum. Muda completamente. Quando você ama o teu filho, você ama instintivamente, com o mesmo instinto que você ama a mulher gostosa, Uhum. né? Sim. Que você deseja possuir ela, é, com tanto, com algo tão instintivo quanto, só que um amor que não é para você, Uhum. que não é de completar algo que te falta, Uhum. mas é de puro amor, no sentido de puro desejo que aquele ser tenha o bem, que ele tenha uma vida boa, que coisas boas lhe aconteçam, que nada de mal lhe aconteça. Esse é o desejo. E é tão forte como se fosse você, mas não é você. E não é porque você vai ter um benefício pessoal, direto, etc. É um amor realmente puro por outra pessoa. Então a gente vai identificando essa sublimação desse amor, ou de nós mesmos por meio desse amor, conforme aparentemente a gente ama mais o bem em si mesmo Uhum. do que o nosso benefício. A gente ama a pura ideia do bem. Isso está no Bhagavad Gita também. Tem N ensinamentos extraordinários no Bhagavad Gita, inclusive a ação reta, por dever, etc. Daqui a algumas semanas nós vamos ter aqui o Guilherme Romano, professor de filosofia, especializado em filosofia hindu, falando sobre Bhagavad Gita. Vai ser magnífico. Então, um dos ensinamentos que mais me marcou profundamente no Bhagavad Gita é essa expressão que está lá. O puro amor ao bem. É disso que se trata. Então, na medida que a gente vai amando puramente o bem, aí a gente vai traduzindo isso em amor a uma causa, que é uma ideia, né? Amor a um ideal, amor a um... amor a outras pessoas que você desconhece. Uhum. Por que você faz um ato de caridade quando a pessoa nem vai saber que foi você que fez, e quando nenhuma outra pessoa vai saber que você fez esse ato? Ou seja, você aniquilou qualquer possibilidade de bem real, direto, imediato que você fosse ter.
Né? Ou seja, você não vai ter um benefício de fama, de vaidade, de nada. É por você amar puramente a ideia do bem. E aí ela como uma cascata de luz, ela se desdobra nas outras pessoas. Então, porque você ama puramente o bem, você vai lá e faz um ato de caridade. Né? Ou numa linguagem religiosa, poderia dizer também, porque você ama puramente a Deus, você vai lá e faz um ato de caridade para outra pessoa. Eu acho que essa seria uma temática legal para a gente fechar a nossa conversa, da relação entre amor e Deus. Né? Porque a gente tem na Bíblia dizendo Deus é amor. Né? Qual é a relação entre amor e Deus? Então, para responder isso, eu vou voltar na ideia de bem para tentar evidenciar o quão difícil é responder essa pergunta. Porque, por exemplo, eu defini bem como aquilo que é desejável. Mas eu não acho que isso seja uma definição real. Por quê? Porque eu acho que o bem é algo indefinível. Eu quero dizer, a gente define, ou seja, a expressão aquilo que é desejável é uma forma de reconhecimento do bem. Ou seja, quando eu vejo coisas que se enquadram nessa definição, é proporcional, é lícito, é conveniente eu usar o termo bem. Ou seja, quando eu vejo algo na realidade que é desejável, digo, isso é um bem. Tá? Então isso serve para a gente entender o que é coisa e a gente se comunicar. Mas quando a gente fala do sumo bem, é como se a gente estivesse olhando de fora ou de dentro, uma coisa que é muito maior do que a gente. Então, para a gente poder definir alguma coisa, a gente tem que ter uma visão integral dela, do todo dela. Eu vou definir o que é uma caneca, eu gero uma definição disso, um triângulo, eu gero uma definição, e sempre que você bater o olho, você vai também reconhecer que é, mas ali, de certa forma, está tudo o que é a coisa. O objeto está inteiro ali. Quando eu falo do bem, é difícil de explicar isso. Nunca consegui explicar isso para alguém. Mas é uma impressão. Vamos tentar hoje. É uma impressão, uma visão que eu tenho. É como se você estivesse olhando ou de fora, ou de... você não está pegando a integralidade do que esse sumo bem é, do que esse objeto magnânimo é. Para dar um exemplo que pode ficar mais claro. Do mesmo jeito que quando você conhece uma pessoa. Por exemplo, eu poderia definir quem é o André Baldo. Eu posso dar várias definições que, se eu for muito bom nelas, qualquer pessoa que olhar a definição e depois olhar para você vai saber que é de você que se trata. E sempre que a gente fala de tal jeito, gosta de tais coisas, né, tem tal história de vida. Viaja no mundo, você vai saber que sou eu. Né, ninguém no mundo vai se confundir se ele conseguir ler a definição e tiver você do lado. Perfeito. Tá? Mas isso significa que a pessoa sabe quem você é? Entende? A definição que está no papel é impossível dela abarcar a totalidade do teu ser. Por quê? Porque eu mesmo não consigo chegar no fundo do teu ser. Eu não consigo saber o que se passa dentro da tua alma. Consigo assim... Seria ficar assustado. Consigo minimamente por coisas que a gente compartilha. Mas eu não tenho como ter a mesma experiência do ser inteiro. E até ainda mais se a gente considerar que a alma é imortal. Que ou ela veio antes de algum lugar, ou ela vai pra depois. Então, digamos, até mesmo a expressão temporal desse ser é muito maior do que a minha experiência de relação com ele. Então, como que eu vou definir algo do qual eu sou menor nessa relação? Eu precisaria estar numa posição de abrangência para eu poder... o André Baldo é isso aqui. Sim, tá. Perfeito. E isso é impossível. Para um ser que, com alto grau de probabilidade, esse pode ser o tema de uma outra conversa, tem uma alma imortal. Se você parte do princípio de uma alma imortal, já está claro a dificuldade. E mesmo que você parte do princípio que não é imortal, só dessa vida, mesmo assim, você não consegue acessar a totalidade da psique do outro indivíduo. Certo? Então, é impossível, do mesmo jeito que é impossível você definir uma pessoa nesse sentido, ou seja, com a compreensão do que a pessoa é, você acha formas de reconhecimento dessa pessoa. Mas você não acha
como dizer quem a pessoa é realmente. Até a gente mesmo, de nós mesmos, é difícil da gente entender quem a gente é. Sim. O nosso ser no todo. Do mesmo jeito, é difícil definir o que é o sumo bem, e do mesmo jeito é definir o que é Deus. Sim. Certo? Porque... Então, você falou tudo isso para dizer que a gente não consegue definir a relação entre amor e Deus? Também não é como se a gente não pudesse dizer nada sobre essa relação. Uhum. Mas o que eu quero dizer? Que qualquer coisa que a gente diga vai ser insuficiente. Ok. Certo? Porém, o que eu acho que vale a pena ser dito? Que, voltando lá no começo da nossa conversa, por necessidade lógica, a nossa existência é devida ao amor de Deus. Se você compreender Deus como o criador do universo. Ou seja, o criador do universo, ele necessariamente tem que ter criado o universo por amor. Por desejo. Por desejo de bem. Uhum. Porque se fosse desejo de mal, não teria movimento. Uhum. A única razão de ter o primeiro movimento foi ter desejado o bem. Ou seja, ter amado. Uhum. Então, nós existimos e somos no amor divino. Ele nos fundamenta. Ele é a nossa origem, é o nosso fundamento, é a nossa existência. E talvez também o nosso fim. Sim, é que do nosso ponto de vista agora, sim, né? Mas talvez a palavra fim não faça sentido né? na totalidade do amor divino, né? Talvez não tenha fim. Né? Bem, aí a gente vai ter que esperar mais um pouco para descobrir. Mas isso é algo muito... Foi um dos grandes ensinamentos da viagem, passando por diferentes tradições, você bem sabe disso, que, cara, a essência de todas as religiões, se fossem reduzir todos os dogmas, todos os conceitos de todas as tradições, pelo menos das que eu passei, né, a um conceito, né, seria o conceito do amor, né, de que Deus é amor. Sim. Isso não é coincidência e não é leviano, não é uma coisa assim como qualquer outra. É porque de fato é assim. Essa que é a beleza de quando você ama a realidade. Você ama a verdade. Você ama descobrir como as coisas realmente são. E não é porque é bonito ser assim. É que é assim mesmo. Não tem como não ser assim. Necessariamente é assim. A existência toda é baseada em amor. Caraca, essa é uma frase forte pra gente fechar aqui o podcast. A existência toda é baseada em amor. Querido ouvinte, espero que você tenha gostado dessa conversa. Eu não sei se você saiu daqui mais confuso, mas certamente saiu com melhores perguntas. E essa é um dos objetivos desse podcast, que você saia com boas perguntas para direcionar a sua própria vida. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, Piatã, meu grande amigo, para questões profissionais, para questões pragmáticas, para questões de ideais, para questões humanas. E eu queria, como vice-presidente também do Instituto Sócrates, né, dar a palavra para você falar um pouquinho do Instituto Sócrates, como as pessoas podem conhecer o Instituto, como as pessoas podem apoiar o trabalho do Instituto, que é realmente fundamentado. Eu vejo o quanto... Eu sei da minha dedicação, mas sei da sua, que é há anos, quase uma década já, no Instituto Sócrates, de como é fundamentado no amor. Inclusive tem uma relação estrita entre Sócrates e o amor. Porque a grande frase de Sócrates, que todo mundo conhece, que não necessariamente ele falou isso desse jeito, eu li, né, a obra toda de Platão, não tem a frase só sei que nada sei, né? Mas tem frases parecidas que dão esse conceito. Mas se conhece que ele foi considerado um sábio por ter consciência da própria ignorância. Sim. Certo? E por todo mundo achar que sabia, e ele sabia que não sabia. O ponto é esse. Só que, no banquete que a gente citou, ele fala, bom, tem uma única coisa sobre a qual eu sei, que eu posso falar. É sobre o amor. Sobre o amor, sim. Né? E, enfim, aí quem quiser ler o banquete vai ter uma bela leitura. Mas, bom, a gente fundou o Instituto Sócrates porque a gente acreditava, por puro amor ao bem, mas é porque a gente acreditava que a melhor forma da gente expressar esse amor e realizar esse amor de forma pragmática é por meio da educação.
de uma educação sofisticada, profunda, real, humana, Baseada na filosofia. baseada muito na filosofia clássica, mas não também só na filosofia ocidental, também na filosofia oriental. E que contemple as diferentes dimensões do ser, né? Tanto a parte física, então os alunos eles têm práticas de artes marciais, de defesa pessoal ou simplesmente de condicionamento físico. Também práticas artísticas, emocionais, etc. Mas, obviamente, também intelectuais, né? Então, o objetivo do Instituto Sócrates é a gente promover uma educação que dê aos alunos a capacidade de se desenvolverem em termos intelectuais, em termos morais, ou seja, de aprender a amar o bem e agir conforme isso, e em termos de realização, de capacidade de realização, ou seja, de não ser uma coisa simplesmente teórica, intelectual e romântica, mas muito pragmática e que dê capacidade de ação no mundo. E as pessoas podem apoiar esse trabalho, que a gente faz principalmente por meio do projeto da Escola de Heróis. Inclusive, a gente está com uma turma agora de jovens em conflito com a lei e jovens de escola pública, né? Vou dar aula lá esse sábado, mas o Piatã está já há alguns meses. Alguns meses. E em vulnerabilidade social. Sim. Né? E sim, os resultados são incríveis, né? São realmente incríveis. E é possível apoiar participando, né? Doando. Pode acessar institutosocrates.com.br ou a página no Instagram também, Sócrates Instituto, Isso. né? Mandar uma mensagem lá. Isso. E então, assim, todos os anos a gente tem feito algum projeto né, da Escola de Heróis, com possibilidades talvez de ser ampliado consideravelmente aí no futuro, né? Mas é isso, esse é o trabalho que a gente faz por meio do Instituto, baseado muito na filosofia clássica grega, né? Talvez eu não tenha dado a ênfase devida também, mas eu, assim como Platão fez na boca de Sócrates, né? Ele não ficou falando uma doutrina de como devia ser feita, ele mostrou fazendo, por meio dos diálogos. Então eu procurei aqui também mais mostrar do que o que nós tivemos hoje é muito próximo do que acontece na própria Escola de Heróis. É uma conversa, sim, onde um debate filosófico, onde a gente chega, a gente busca a verdade com uma conversa sincera. Basicamente isso é filosofia, é sinceridade. Você me ensinou isso também, Piatã. Então, se você deseja participar, conhecer ou apoiar o trabalho do Instituto Sócrates, pode procurar Sócrates Instituto no Instagram, mandar uma mensagem, que isso também é uma maneira de amar, né? De buscar o bem. Eu sou André Baldo, agradeço a sua presença que está nos ouvindo desde o início desse podcast. Lembro para você se inscrever no canal, compartilhar esse episódio, curtir esse vídeo, para que a gente possa também continuar expandindo o conhecimento em nome do amor. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Valeu, Piatã. Obrigado.